Vou mergulhar hoje em um dos livros mais profundos e, sem dúvida, influentes que existem, o livro dos Salmos. Em hebraico, o nome dele é Tehelim, que quer dizer louvores. Mas olha, ele é muito, mas muito mais do que só uma coleção de hinos antigos. É como se fosse uma janela direto para a alma humana. E a gente vai entender o porquê. O reformador João Calvino nos deu uma imagem muito forte para entender os Salmos. Ele disse que o livro é uma anatomia de todas as partes da alma. Pensa só nisso. A ideia central é que os Salmos são como um espelho que reflete absolutamente tudo que a gente sente, sabe? Da alegria mais pura até o desespero mais profundo. E o mais interessante é como duas mentes brilhantes olharam para o mesmo livro e viram coisas complementares. Para Martinho Lutero, os Salmos eram uma Bíblia em miniatura, um resumo dos grandes temas das Escrituras. Já para o Calvino, como a gente viu, era a anatomia da alma. Juntas, essas duas visões mostram bem os dois lados dos Salmos. Um livro que é, ao mesmo tempo, gigante na sua teologia e extremamente pessoal, íntimo. Tá, mas na prática, como é que os Salmos funcionam como esse espelho? Bem, eles nos dão palavras, eles nos dão uma linguagem para expressar aquilo que muitas vezes a gente sente, mas não consegue nem nomear. Sabe, seja a euforia de uma conquista, a angústia de uma perda ou a paz que vem da fé. Tá tudo lá. Os Salmos realmente capturam a experiência humana em todas as suas cores. E essa descrição aqui, a maior sinfonia de louvor, ela ilustra a escala disso de forma brilhante. Não é uma sinfonia porque é sempre feliz, muito pelo contrário. É uma sinfonia por causa da sua honestidade, da sua profundidade emocional. É por isso que esses textos, escritos há milênios, ainda conversam com a gente hoje, em qualquer cultura, em qualquer época. E além de tudo, os salmos são um guia prático de oração. Eles nos mostram que falar com o divino pode ter muitas formas. Pode ser confessando uma falha, pode ser pedindo ajuda, intercedendo por alguém, ou simplesmente meditando em silêncio, agradecendo e, claro, louvando. É um kit completo de ferramentas para a vida de devoção, seja em público ou no particular. Agora, vamos mudar um pouquinho o foco para entender a importância profética dos Salmos. Porque eles não são só um espelho para a alma. Eles também funcionam como uma ponte, uma conexão fundamental dentro da tradição judaico-cristã, ligando o Antigo e o Novo Testamento. E para a gente ter uma ideia do tamanho dessa importância, olha só esse número, 93. Essa é a quantidade de vezes que os Salmos são citados diretamente no Novo Testamento. Isso é mais de 1/3 de todas as citações do Antigo Testamento. Ou seja, a base que ele fornece é simplesmente fundamental. E essa autoridade profética dos Salmos é confirmada pelo próprio Jesus. Nessa passagem, ele coloca os Salmos no mesmo patamar da lei de Moisés e dos profetas, tratando todos eles como escritos que apontavam para a vida e a missão dele. A validação vem, então, da figura central do cristianismo. É um ponto crucial. Isso nos leva, naturalmente, a um conceito muito importante, os chamados Salmos Messiânicos. Basicamente, são salmos específicos que, ao longo da história, foram lidos como profecias sobre um futuro líder enviado por Deus, o Messias. Um líder que seria, ao mesmo tempo, um rei vitorioso e um servo sofredor. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos-chave. O Salmo 2, por exemplo, descreve uma cena incrível de uma rebelião mundial contra o ungido de Deus. Já o Salmo 22, esse nos leva para dentro do sofrimento do Messias, detalhando essa experiência de uma forma que chega a ser assustadoramente precisa. E o Salmo 110 projeta um futuro de governo e sacerdócio eternos. Juntos, eles formam um retrato complexo e fascinante. Ok, tudo isso é fascinante do ponto de vista histórico, teológico, mas e aí? O que isso tem a ver com a nossa vida hoje? Vamos ver como essa sabedoria de milênios pode ser aplicada diretamente no nosso dia a dia. Dá para tirar pelo menos 4 grandes lições práticas. Primeiro, validação emocional. Os Salmos nos dão permissão para levar tudo para Deus sem filtro. Segundo, eles nos mostram que o caminho da sabedoria passa pela confiança, pela submissão. Terceiro, eles servem como um guia prático para formar o caráter. E por último, eles nos dão esperança, a certeza de que a justiça no fim vai prevalecer. E essa citação tão bonita do Salmo 119 amarra tudo isso de um jeito perfeito. Os Salmos não são só um arquivo de emoções do passado. Eles querem ser uma luz, uma lâmpada mesmo, que ilumina os nossos passos na jornada da vida, aqui e agora. Então, para fechar, fica uma reflexão. A gente viu os Salmos como um espelho da alma, como uma voz profética e como um guia prático. Isso nos leva a uma pergunta final.
E se a chave para um entendimento mais profundo de quem somos estiver realmente escondida ali, nestes cânticos antigos, só esperando para ser redescoberta?